Já estamos de volta com o seu estilo de vida, conversando sobre o universo feminino com o Dr. Gerson Mourão. E nós temos perguntas dos nossos telespectadores, mas antes disso, a gente vai esclarecer aquela situação, né? O que significa que o preventivo, que o preservativo, a camisinha é mais eficaz do que a pílula e que a pílula não protege tanto quanto a camisinha em relação à gravidez? Não, é o contrário. Eu quero dizer o seguinte: são 2 métodos anticoncepcionais tão eficazes. Ah, sim. A pílula é tão eficaz quanto a camisinha. Por que eu falei da camisinha? Porque nós estamos vivendo um momento que está aumentando a AIDS dentro do nosso estado. As DSTs, de um modo geral, estão aumentando. Então, o uso da camisinha vai te proteger disso aí. E, por outro lado, existe um tipo de uma DST que destrói a trompa da mulher. E ela, usando a camisinha, ela evita de contrair essa doença que pode impossibilitar um dia dela engravidar. E não ela achar que é a pílula que está causando ela não engravidar. Isso é mito. Agora está esclarecido, mas existe um nome específico para esse tipo de DST? Tem. É a clamídia. Clamídia Seria... ou a gonorreia também. São um tipo de doenças que podem destruir a trompa. Isso se estiver em um caso mais avançado, sim, enfim. Pode. Então, a gente já chegou nessa parte aí da mulher, já nos tornamos mulher, né? Começamos esse programa como mocinhas e agora nos tornamos mulher. E nós vamos responder as perguntas dos nossos telespectadores. Começamos com o Arlen, da Alvorada, que diz o seguinte: o uso de anticoncepcional aumenta o risco de trombose? Aumenta sim em pessoas acima de 35 anos, particularmente as pessoas que fumam. Então, as mulheres acima dos 35 anos fumantes não devem fazer uso da pílula que contenha estrogênio, porque a pílula contém 2 tipos de hormônio. Então, como é que ela vai fazer para se proteger? Tem um tipo de pílula específica, que é a base de progesterona, que ela pode usar sem medo de ter trombose. E ele ainda quer saber o seguinte: há médicos que pregam o interrompimento da menstruação por meio da reposição hormonal, ou seja, a mulher não menstrua mais. Qual a posição oficial da classe médica? Não, a posição oficial da classe médica ela é muito clara em relação a isso. Uma mulher, por exemplo, que menstrua muito e tem anemia, é uma excelente indicação para você fazer uso de pílula contínua e, portanto, você estaria resolvendo o problema de saúde dessa mulher. Segunda questão, nós temos hoje no país 6 milhões de mulheres sofrendo de uma doença devastadora, que é a endometriose, que causa dor e infertilidade. Ora, se a mulher toma a pílula contínua e não menstrua, você estaria protegendo essa mulher que tem a dor e que incapacita a mulher de trabalhar com o uso da pílula. Então, tem indicações e contraindicações para isso, tá? E ele ainda diz o seguinte, ele deixa uma opinião, né? Creio que o uso do anticoncepcional é maléfico, pois não deixa de ser uma substância estranha ao corpo e causa malefícios à mulher, e que não é tão informado assim. Então ele diz que não tem tantas informações em relação a isso. Qual é o nome dele? Arlen. Arlen, isso assim, deixa eu deixar claro para você. A pílula anticoncepcional foi a maior descoberta que existiu no mundo. Porque a partir da década de 60, as mulheres conseguiram definir o momento em que elas vão ter ou não a sua gestação. Então, assim, dizer que uma pílula faz mal a alguém é você destruir uma história de mais de 40 anos com isso aí que nós chamamos de mito. Ele acha que sem ter embasamento científico, tá? Então, as mulheres estão livres para serem livres usando a pílula anticoncepcional. É muito interessante porque é um remédio que a gente imagina que seja só um remédio, só uma medicação, mas que na realidade tem um cunho social incrível, fantástico, né? Você colocou muito bem. Você colocou, a sua informação foi melhor do que a minha para ele. E doutor, o que a gente pode falar sobre o câncer de mama? O que é o câncer de mama? Por que as mulheres não têm tantas informações em relação a isso? A gente ainda é muito assustado em relação ao câncer de mama. Existe exame, né, para poder dizer se você tem, para, enfim, fazer todo o acompanhamento. E mesmo assim existem mulheres que têm medo simplesmente de fazer esse exame. Por que isso acontece? Primeiro porque as pessoas têm uma ideia de que tudo que ela encontra da mama é um câncer. Então, a maioria das coisas que você encontra na sua mama não se trata de um câncer. Encontrou alguma coisa na mama? A segunda informação que eu tenho para te dar: quanto menor o câncer, o tumor que vai estar na sua mama, maior a possibilidade de você ficar curada
E as coisas mais importantes, você vai ver aqui no programa uma pessoa que não perdeu a sua mama. Então, são essas duas coisas. Então, por que a mulher tem medo? Ela tem medo porque ainda ronda no nosso imaginário aqui, a gente fica imaginando, que ela vai perder a mama. E uma mulher sem mama traz algumas consequências para ela. Então, esse é o principal motivo que a mulher ainda teme a examinar suas mamas. Mas o que é o câncer de mama? O câncer de mama são... O nosso corpo é constituído como se fossem tijolinhos, né? Tem vários tijolinhos. E nós não sabemos por que um daqueles tijolos se rebela e começa a aumentar de tamanho, né? Ele vai aumentando de tamanho no momento que você palpa ele, e ele começa a soltar pedacinhos de coisas que vão caminhar para alguma parte do seu corpo, e esses pedacinhos que saem da mama é que vão matar essa pessoa. Hoje nós temos recursos para esses tratamentos todos. Existem sintomas? O principal não é a dor. Todo mundo acha que o câncer dói, ele não dói. Por isso é que nós dizemos que o câncer de mama é o assassino silencioso. Por quê? Porque ele cresce lentamente. Por falar em lentamente, você tem ideia que quando um tumor atinge 1 centímetro, quanto tempo ele está na sua mama? Você tem ideia? Não. 1 mês, 6 meses, 1 ano ou 8 anos? Eu vou chutar 6. 6 meses? Isso. Já tem 8 anos na sua mama. Então você vê que é uma coisa lenta. Gradativa, né? Gradativa. E por isso é que está a importância da mamografia, porque ela descobre um tumor quando você ainda não está conseguindo palpar. É por isso que a gente ouve, então, que se você descobrir desde muito cedo, Sim, desde o início da sim. formação daquela Isso. doença, você consegue combater com mais facilidade. Qualquer câncer. É justamente por causa desse alojamento, né? Exatamente. Qualquer câncer. Primeiro, a pessoa está curada. Isso é que tem que falar do câncer hoje. Tem cura, sim. Tem cura. Entendeu? Segundo, vai ficar mutilada? Não. Porque imagine você, a ideia que nós tínhamos há 10 anos do câncer. Quando não aleja, mata a pessoa. Você já pensou a ideia que se tinha? Então hoje você tem todos os recursos. Se você tira uma mama, você pode reconstruir dentro do sistema SUS. Então não precisa se apavorar. Não, de jeito nenhum. Em relação a essa construção mesmo que a gente faz, em relação à perda da mama, em relação à reconstrução até da própria mama mesmo, né? Quando uma mulher vai ao mastologista e sabe que tem um câncer de mama, ele já dá a opção de reconstruir? Ele já diz para ela que existe essa opção, que ela pode ter sua mama de volta? É nosso dever. Olha a palavra que eu estou usando. Inclusive tem uma lei que... Sim, né? exatamente. A Joana, que é do CIAN, que ela vai falar, ela fala muito melhor do que eu e a menina sobre esse tema. Vou deixar para elas. Mas assim, é lei realmente, e é dever do médico, né, e dever da nossa instituição, que é o SECOM, possibilitar uma coisa que ela tem o direito dela. É lei hoje. Então não precisa ficar apavorada em relação ao próprio corpo. Não, de jeito nenhum. Doutor, é preciso um acompanhamento psicológico, por exemplo, para que essa mulher entenda tudo o que está acontecendo com ela e se proponha a fazer os exames? Sem dúvida. A primeira coisa, toda pessoa que tem um choque da palavra câncer, porque câncer ainda tem na cabeça dela esse nome de morte. Então, é fundamental que ela tenha uma psicóloga para fazer o acompanhamento. Nós temos hoje na Fundação SECOM esse acompanhamento. E os tratamentos, hoje em dia, eles duram mais ou menos, em média, quanto tempo? 1 ano, em média. 1 ano, em média. 1 ano, porque você faz a cirurgia, depois ela tem que fazer a quimioterapia e, às vezes, tem que fazer radioterapia. Então, isso leva, em média, 1 ano. E quais são as consequências, por exemplo, dessa quimioterapia, da radioterapia? Não, assim, de imediato, a quimioterapia, o que tem, mexe com a estrutura da mulher? Porque a mulher, às vezes, alterou a mama dela, ainda perde o cabelo, né? Mas hoje você tem recursos aí de colocar uma peruquinha, aquela coisa. Tem umas que não, mas a maioria usa uma peruca. Mas isso é lei? Toda mulher que passa por essa situação perde os cabelos? Algumas não, mas a maioria perde. Daí tem todos os lenços, enfim, Tem, toda mulher tem. sabe como utilizar do seu próprio charme para poder se colocar de outra sem forma, dúvida. né? E usa peruca, ela consegue passar muito bem por isso aí. Além disso, o câncer pode desencadear outras doenças ou ele pode ser desencadeado por uma outra doença? Por exemplo, a mulher que demora muito tempo para voltar no ginecologista ou para voltar em qualquer outro tipo de médico para fazer os exames, para se cuidar em relação à sua saúde íntima. Isso pode gerar um câncer?
Não, como eu te disse, o câncer é uma coisa tanto do colo do útero, também leva em média quase 10 anos para ele aparecer. Então, o que ela tem que fazer? Ela tem que fazer todos os anos o seu preventivo, que é o Papa Nicolau, e fazer o seu exame da sua mama. E dependendo da idade, todas as mulheres acima dos 40 anos fazer sempre sua mamografia. É isso que ela tem que fazer. O que é o autoexame? Desculpe, não. O autoexame é a própria mulher examinar a sua mama logo depois que ela menstrua. Por que ela não faz antes? Porque antes a mama está toda inchada, ela não sabe o que é caroço, o que deve ser caroço. Depois que ela menstrua, a mama seca, ela palpa e é muito mais fácil para ela ver isso. E é até interessante essa questão dos caroços, então significa que se a gente está prestes a menstruar, naquele período que a gente chama de TPM, né? Não faça nenhum Tensão exame. pré-menstrual. Significa que se eu sinto alguma coisa na minha mama, isso ainda não é um veredito final? Não, nadinha. Até porque ela tem que passar a menstruação para fazer qualquer tipo de exame. Inclusive até o ultrassom para avaliar o ovário, é bom que faça sempre depois da menstruação. Porque se ela fizer antes, aparece um cisto, ela vai achar que aquilo tem que ser operado e não tem indicação para operar. Existe uma coisa que a gente chama popularmente de íngua, Íngua. que normalmente dói bastante e acontece justamente no período de tensão pré-menstrual, Isso, né? pode. Ou ali no pré-menstrual. O que é a íngua? A íngua é o seguinte, você tem célula de defesa, como se fosse umas lojazinhas que vocês têm, e nesse período elas inflamam, né? São reações inflamatórias, entendeu? E em seguida ela que passa a menstruação, passa o processo de inflamação e aquilo desaparece. Deixa eu só falar uma coisa para você. Quem é que tem mais chance de ter câncer de mama? O homem ou a mulher? Nesse caso, né? Já que você colocou, então, pronto. O homem, a nossa chance de ter um câncer é baixíssima. Mínima. Agora, se o homem tiver câncer, a família dele passa a ser uma família de altíssimo risco para câncer de mama. Tá? Agora, quem é que tem mais chance da mulher de ter câncer de mama? É quem menstrua cedo. Tá? Quem menstrua cedo. Quem entra na menopausa muito tarde, depois dos 55 anos de idade. E as mulheres que não engravidaram. Bom, mas o que tem isso a ver? Porque a mulher, quando engravida e amamenta, o que acontece? Ela interrompe aquela ação dos hormônios na mama dela. Só quero lembrar uma coisa, tem algumas mulheres que dizem assim, eu nunca engravidei, como é que fica a minha situação? Tem que entender que esse risco ele é alto, mas não tão alto quanto se pensava. Entendeu? Então, isso são processos normais das mulheres, mas são essas que têm maior chance de ter câncer. Muito obrigada pela sua participação. Vou deixar um espaço para você fazer suas considerações finais. De repente, desejar Feliz Dia das Mulheres para a mulher ou para as mulheres que existirem na sua vida? Não, eu vou aproveitar para dizer que você está de parabéns. Eu fiquei impressionado com a sua verbalização, com a sua capacidade de criação diante da televisão, sem ter nenhum painel para você ler. Eu falei isso fora e estou repetindo. Mas você falou uma coisa que eu vou puxar, porque foi uma coisa histórica isso que você falou. A Simone de Beauvoir, que foi uma das maiores pensadoras francesas, disse uma frase que marcou a minha vida profundamente. Ela dizia o seguinte: a mulher, ela não é mulher, ela se torna mulher. E foi o que você falou. Quer dizer, é um processo histórico que a mulher não é um ser biológico, ela é um ser social que ela vem se construindo ao longo do tempo para chegar a ser o que você é nesse momento. E dizer a essa pessoa que estava contra a pílula, que ele repense isso, repense em relação aos seus familiares, porque a pílula foi a maior descoberta histórica da libertação da mulher. Meu bom dia. Muito obrigada. E para você que está em casa, depois disso, né, gente? É só agradecer mesmo e sorriso daqui a aqui. E para você que está em casa, continua com a gente. Nós vamos para um breve intervalo, mas daqui a pouco a gente volta. Para você que está chegando agora, não precisa sair daí, porque a gente volta em alguns instantes e já pode começar a enviar a sua participação para o nosso número 92, é o código de Manaus, 98111 4512.